No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, se inicia a grande conspiração contra Jesus. E ele, como ser humano, certamente tinha que administrar seus sentimentos e priorizar o propósito todos os dias, a missão, a obediência, o projeto maior. E ele, sabendo da grande conspiração, temia pelos seus discípulos, porque ele se preparou a vida toda para viver isso. Mas e aqueles homens, com uma fé tão frágil e tantos instintos humanos prontos para aflorar diante da primeira ameaça? Então, sentado à mesa com eles, ele fala sobre a traição. A traição de Judas. E começa a mostrar que qualquer pessoa pode te trair, mas a atitude de qualquer pessoa não define suas reações, não altera o seu propósito, sua missão de vida. Muito pelo contrário. Quando você tem uma aliança com Deus, até os traidores te impulsionam para o lugar certo. E diante disso, ele aproveita o que ele está vivendo e compartilha uma lição de vida. No versículo 21, ele começa dizendo: a mão daquele que vai me trair está junto com a minha aqui sobre a mesa. E ele diz: o Filho do Homem, que é como ele era chamado, vai como foi determinado. Mas ai daquele que o trair. E quando ele diz ai daquele que o trair, ele não está falando que ele vai se vingar. Não. Ele está dizendo que a palavra é fiel. E a palavra criada e declarada, determinada, antes que tudo existisse, é que toda maldade seria punida. Não por nós, mas há uma lei espiritual que devolve às pessoas aquilo que elas fazem. E a palavra tem algo específico com relação àqueles que pertencem a Deus. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Então ele disse: ai daquele que me trair. E os discípulos começaram a se perguntar: mas quem faria isso? Todos se achavam acima do erro, tão bondosos. Quem de nós faria isso? Ignorando com certeza a maioria de suas fragilidades pessoais.
de caráter, temperamento, fé. Quem, Senhor? Eu imagino que Jesus sentia cheiro de orgulho. É impressionante como algumas situações, algumas perguntas, alguns assuntos, alguns episódios parece que despertam em nós uma necessidade de se defender. Acho que foi mais ou menos o que aconteceu naquela hora. É como se cada um deles tivessem imagens passando pela mente e em fração de segundos avaliassem toda a sua história, pensando: não é possível. Será que eu faria isso? De repente começaram a discutir. No versículo 24 do capítulo 22 de Lucas, diz que uma discussão surgiu entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Estamos falando de pessoas sentadas à mesa com Jesus Cristo. Pessoas que conviveram intimamente por anos com o Mestre, observando Ele a cada instante. Mas a impressão é que a consciência fica cauterizada, protegendo nossos maiores defeitos. E só a palavra e a oração da palavra que desconstrói isso. Jesus, querendo ensinar algo a eles, para de falar, interrompido pela discussão. Então ele diz: os reis das nações dominam sobre elas. Os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Presta bastante atenção nisso. Ele estava dizendo que toda a autoridade na terra está centrada em si mesmo. Mas no verso 26 ele diz assim: mas vocês, não. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como um aprendiz, como o mais jovem, e aquele que governa como aquele que serve. Jesus estava compartilhando algo naquele momento que eu não sei se eles tiveram capacidade de compreender, porque nós estamos meditando nesse texto há mais de 2000 anos. E eu acho que a gente ainda não entendeu. Se eu me sentar diante desse texto todos os dias pela manhã, eu acho que ele vai desconstruir alguma postura arrogante dentro de mim. A palavra de Deus chacoalha a gente. Naquele momento, Jesus sabia claramente a
a autoridade que seria dada àqueles homens daquela mesa. Um pouco mais à frente ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada e eu entrego a vocês. Mas pouco tempo antes eles estavam discutindo para saber quem era o maior, nitidamente despreparados para lidar com a autoridade do nome de Jesus. E a minha pergunta hoje para você é: você está pronto? Você está pronto? E quando nós somos inseguros e até covardes, nossa primeira reação é dizer: não, eu não estou pronta, então é melhor eu não ter essa autoridade. Mas o Espírito de Deus não te faz alguém medroso. E quando Ele está em você, você diz: não, eu não estou pronta, mas eu vou me preparar agora. Eu vou diminuir, eu vou quebrantar, eu vou me humilhar diante de Deus. Eu vou interromper essa discussão sobre quem é maior. E eu espero poder dizer: pessoal, não sei quem é o maior, mas eu já vou dizer antes de todo mundo: eu sou o menor. E tomando muito cuidado para não me orgulhar disso. Com muita sabedoria, Jesus disse em João 17: sem mim vocês não podem fazer nada. Precisamos do Senhor. E Jesus continua dizendo no verso 27, quem é maior? É o que está sentado à mesa ou o que está servindo à mesa? Não é o que está à mesa? Mas eu estou aqui servindo vocês. Eu estou entre vocês como quem serve. De fato, após a Santa Ceia, ou a Última Ceia, que para nós é santa, Jesus estava repartindo o pão e servindo. E ele disse: normalmente quem é o maior é o que está sentado sendo servido. Mas nesse momento quem está servindo vocês sou eu. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E então Jesus reconhece que, apesar de imperfeitos, aqueles homens estavam ali com ele. E com certeza já tinham tido muitas chances de desistir. Então ele diz: eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Uau! Ele olha para Simão, talvez o mais irritado com aquela conversa, porque ele disse: nunca vou te trair, Senhor. E ele fala: Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Pedro disse: eu estou pronto,
Eu vou para a prisão. Eu vou para a morte. Eu estou pronto. E se eu estou pronto Pedro me fez lembrar uma história que o meu marido me contou, de quando ele estava em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. E eles tinham uma dinâmica em que o dependente chegava e logo nos primeiros meses em abstinência, ele, na tentativa de sair daquele lugar, dizia assim: mas eu já estou bom. Com desejos secretos, na verdade, de se livrar daquele lugar e daquela abstinência, ele falava: mas eu já estou bom. Eu acho que é um pouco parecido com esse: Jesus, mas eu estou pronto. A gente mal se conhece, mas quer tomar todas as decisões sozinhos nas nossas vidas. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, hoje, você vai me negar 3 vezes. Você vai falar 3 vezes que nem me conhece. Presta atenção no absurdo que você está pensando sobre você. É quase que isso. Olha a distância entre o que você pensa que é e o que você realmente é. Presta atenção. Cuidado. E Jesus diz: Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E ele disse: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E o dia que você entender tudo isso, quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Uau! Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. O propósito ultrapassa as aparências. Deus está falando. Veja o que existe por trás de todas as coisas. Deus está falando. Deus está falando. Não procure sinais entre os homens. Suas respostas estão na eternidade. Deus está falando. Diante das conspirações, Jesus ensinava os discípulos: seja como um aprendiz. Para que você suporte a autoridade que eu te entrego. Para que a tua fé não desfaleça. Para que você não seja destruído pelo orgulho. E ainda fortaleça os teus irmãos. Aleluia. Quando você se compara a alguém, você demonstra insegurança. Você demonstra vaidade. Policie o seu coração. E se esforce para lembrar que Deus tem um plano pessoal para a sua vida, único. Único. Entender isso será uma das libertações mais valiosas e preciosas que Deus pode te conceder. Você não precisa se comparar com ninguém. Você não precisa comparar seu ministério com o de ninguém. Liberte-se disso.
Assim como Jesus naquela mesa tinha algo muito maior para ensinar, enquanto eles discutiam acerca de quem era considerado maior. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando com você hoje. Existe esperança para você. Existe esperança para mim. Diante dessa mesa, vimos os discípulos de Jesus lutando contra muitas coisas que nós lutamos dentro de nós, discutindo, perdendo o foco, perdendo a melhor parte, falando mais do que ouvindo. E Jesus diz: quem aqui está disposto a ser considerado o menor? Veja, não é simplesmente ser o menor, é ser considerado o menor. Falar isso muitas vezes para nós que queremos reconhecimento é desafiador. Jesus estava na terra como a maior autoridade real sobre céus e terra. E em vários momentos foi considerado o pior. Diante da opinião do povo, tiveram que escolher entre Barrabás e Jesus para que fosse solto e perdoado por unanimidade. A maioria escolheu Barrabás. Enquanto você não compreender de onde você veio e para onde você vai, as medalhas da terra vão te comprar. Mas quando você entende que isso é uma passagem, é uma missão, é um propósito para a eternidade. E a Bíblia é clara que o seu galardão está na eternidade. Então as suas expectativas mudam muito no que diz respeito a reconhecimento. E isso é um processo. Porque agir com excelência, alcançar corações, ensinar pessoas, transformar vidas através da mensagem do Evangelho, curar pessoas em nome de Jesus, libertar pessoas pelo nome de Jesus e simplesmente abrir mão de qualquer reconhecimento. Exige uma consciência salva e convertida. Realmente convertida, como a que Jesus desejava para Pedro. Por isso a Bíblia diz que muitos chegarão diante de Jesus na eternidade e dirão: Senhor, mas você viu tudo que eu fiz para você? Tudo que eu fiz por você? Curei, libertei, ministrei, preguei. E Jesus olha e diz: não te conheço. Não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então eu me lembro de quando ele contou
aos discípulos algo para ensiná-los a respeito do reconhecimento e perguntou, dizendo, se aquele homem que orava publicamente nas praças em voz alta estava alcançando o coração do Pai ou aquele que entrava no seu quarto em secreto. E ele diz que aquele que orou para que as pessoas vissem já tinha recebido sua recompensa. Mas muitos querem a recompensa aqui e querem ela dobrada, chegando na eternidade. Mas o que você recebe aqui, você já recebeu. O que será que nós temos decidido todo dia? Quais mudanças você tem que fazer na tua vida, na tua rotina, no teu jeito de ser, nas pessoas que você convive, para conseguir proteger essa consciência? Porque o que realmente acontece é que nós temos momentos de iluminação diante das Escrituras e pouco tempo depois nos envolvemos em ambientes, ouvimos coisas, assistimos coisas, falamos coisas que nos fazem esquecer completamente o que Deus está falando agora. Que o Senhor nos instrua essa semana com a palavra que nos prepara para a peneira. Somos trigo, não somos joio. Você crê nisso? Você crê nisso? Então diga, Senhor, eis-me aqui.